Há um tempo atrás eu recebi uma ligação dizendo que sua mãe acabou de cair da cama. Gente, isso é verdade. Eu passei por isso. Minha mãe caiu da cama e pior do que eu ter recebido essa ligação é que eu demorei para receber essa ligação. Ela só me ligou 2 dias depois que tinha caído e que ela já estava indo para o hospital. O empreendedor que eu convidei hoje para esse podcast, ele resolve exatamente essa dor. Se você tem seu pai, sua mãe, um idoso dentro de casa ou fora da sua casa, você precisa assistir esse podcast até o final, porque a gente vai literalmente resolver o seu problema. A gente vai te dar tranquilidade, porque é isso que nós filhos queremos, porque nosso pai, a nossa mãe, a gente não sabe quanto tempo ele vai estar entre a gente, mas a gente quer que fique o maior tempo possível. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa zelar. Ele é engenheiro de redes, fundador da Mindelo Casas Inteligentes, trabalha com automação. Ele tem uma forte atuação no ecossistema de Home Assistant. Desenvolveu integrações com dispositivos Tuya, Mideia e Sunwag. Já já ele vai explicar, fique calmo. O que é isso? E o nome dele é Lucas Mindelo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado aí, Marcos. É um prazer estar aqui e obrigado aí por dar esse espaço para a gente poder falar um pouquinho dos produtos de inovação, dos Legal. produtos de automação. Automação residencial é um negócio que muita gente já quer, Sim, mas tem muita gente que ainda tem resistência porque ainda não sabe. e precisa ser desmistificado esse Ó, negócio. já vou te falar uma coisa, você não precisa me agradecer não, porque na verdade você está fazendo um favor pra gente e pros nossos pais, pros nossos idosos, porque realmente, cara, a solução que você inventou, galera, é sensacional. Ó, antes da gente começar a falar sobre ela, que eu vou até esconder aqui, ó, vocês não vão saber o que que é, acho que não deu pra ler, mas é o seguinte, cara, conta um pouquinho da tua história e como é que você foi parar nessa área de automações. Cara, é uma história longa, tá? Vai lá, Mas manda assim, bala. eu sou um aficionado por tecnologia. Legal. Engenheiro de telecom de formação, então comecei a trabalhar como desenvolvedor de software e logo percebi que ser desenvolvedor não era o meu futuro. Porque eu não queria ser um tirador de pedido. E naquela época, os cabelos brancos entregam um pouquinho. Naquela época, ser desenvolvedor de software era pegar um requisito pronto e cuspir código do outro lado. E Entendi. eu achava que eu podia entregar muito mais que isso. Maravilha. E aí foi. Então vou colocar minha carreira para buscar posições executivas, era o que eu queria e foi o que eu fui atrás. Legal. É, Passei por diversas áreas, empresas de telecom, Uhum. empresas do ramo de seguros, Uhum. seguro, serviço financeiro e consultorias de TI. Então Legal. passei por esse tipo de empresa, cheguei lá, estava feliz com salário, estava feliz com cargo, mas comecei a perceber que Faltava. eu não me sentia realizado, cara. Entendi. Faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. E aí eu, poxa, vou empreender então, quero empreender, vou me programar para isso. E comecei a olhar, pô, o que que eu faço que eu gosto? Isso Uhum. foi no início de 2024, tá? E aí eu olhei para meu hobby, que é a automação da minha casa. Em 2019 eu comecei a fazer a automação da minha casa, quando ainda era um mato alto. É, Cheguei, entreguei para o construtor, olha, eu quero colocar isso aqui na iluminação. Botei os produtos da Sonoff. Uhum. Aí a moça da construtora olhou, pesquisou. Ó, Lucas, não tem ninguém em Brasília que sabe mexer com esse negócio. Eu, não tem problema não. Eu sento com o eletricista, ensino ele o que ele precisa fazer e vamos resolver. Beleza. Então, desde então, eu venho atualizando minha casa e fazendo as coisas. E eu pensei, poxa, então é um Então a mercado. tua casa deve ser a dos Jetsons, né? Tem algumas coisinhas Ah, legais que lá. massa, velho. E aí eu comecei aí eu vi que, poxa, é oportunidade de negócio, acho que tem espaço. Fiz a pesquisa de mercado, vi os concorrentes e falei, poxa, tem como eu me posicionar aqui. Me posicionar como engenheiro, me posicionar acima do pessoal
que faz um serviço que é técnico, né? Uhum. Eletricistas, Sim. ou eletrotécnicos ou coisas do tipo. E também me diferenciar um pouco das grandes empresas de automação, achando um mercado intermediário, Personalizado. personalizado e voltado ali, que não seja tão produtizado, mais customizado para a necessidade do cliente e Entendi. conseguindo um preço acessível. Show. Aí beleza, comecei a fazer serviço Uhum. e aí foi que comecei a buscar e vi que existiam necessidades no mercado que não eram atendidas. Específicas. Mas esse Vamos aí é para falar? falar depois ou falar agora? Pode falar, pode falar. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a minha sogra, ela caiu dentro de casa, ela teve um desmaio, caiu na casa dela, ela bateu o queixo no chão, Caramba. fraturou o maxilar, tomou alguns pontos no queixo e, por sorte, o meu cunhado morava com ela na época, ele ouviu e aí ele foi socorrer. Aham. Só que ele já estava com o casamento agendado. E aí a gente começou a ficar inseguro, e se ela desmaiar de novo? Uhum. Ela vai estar sozinha, morando sozinha, e se desmaiar de novo, o que que a gente vai fazer? E aí eu fui atrás, poxa, tem que ter alguma solução tecnológica para isso. Pô, eu trabalho com Total. automação, tem que ter. Não é possível, Não é né? possível. E aí eu fui atrás, E não tinha eu achei alguns produtos perto. perto que faziam, mas que estavam lá na China e que era muito caro para chegar no Brasil. Aham. Aí eu, poxa, então eu preciso fazer isso no Brasil para Legal. conseguir emplacar. Uhum. E aí saiu a ideia do sensor de queda. Uau. Que é Aí isso foi, aqui, não que é é? isso aí. Aí o sensor de queda é o produto que é feito aqui no Brasil. Tem componentes que vêm de fora, óbvio Sim. que o nosso parque industrial no Brasil é pífio comparado com o que tem fora, Uhum. mas toda a montagem é feita aqui, a parte de software, toda a parte de configuração é feita aqui pela gente. Cara, então explica assim pra gente o que que é o sensor de queda. Você instala na parede ou é no teto? Como é que funciona? Então, esse sensor de queda ele é instalado no teto. Ok, Esse aqui é o produto que ele é feito para embutir no gesso. Então, ok, você faz um buraco no gesso ou no forro de madeira, forro de PVC, não importa o material, mas ok. você encaixa ele lá no forro. Ele é alimentado por uma tomada simples Uhum. e ele se conecta via Wi-Fi e ele se comunica nativamente com Alexa e Google Home. Então, se Cara, que você já legal. tem qualquer um dos dois assistentes de voz, ele já vai funcionar nativamente. Uhum. Dá para também conversar com outras plataformas que existem de automação. Ok. E aí vai depender muito de cada plataforma, e aí para isso vai precisar de um gateway específico para cada tipo de plataforma específica. Tá, e aí ele previne a queda. Como é que funciona na hora? Tá com um idoso. Não previne a Não, queda desculpa, ainda. previne não. Ele avisa. Ele detecta a queda. Sim. Então ele é um radar. Então ele emite ondas Ah, de rádio. ok. Essas ondas elas batem na pessoa e voltam para o sensor. E aí, com base nessas informações, ele sabe que aquilo é uma pessoa que E que está elas. sendo monitorado, sabe que houve um movimento de queda, sabe que ficou caído por um tempo programado, e a partir daí é feito Um disparo, um um contato. alarme de queda. Esse alarme não é um alarme sonoro, não é um alarme luminoso. Às vezes as pessoas perguntam: pô, tem sirene? Tem luzinha? Não. Ele faz a detecção. Quem vai fazer as ações é o sistema de automação. Aí a Ok. própria Alexa. Então você pode colocar, por exemplo, uma sirene vinculada à Alexa. E aí Hum. detectou a queda, aciona a sirene. Que às vezes não faz muito sentido se uma pessoa mora sozinha, Não né? faz muito sentido. Aí o uso que está dando o que falar, que as pessoas estão gostando, é fazer uma chamada de Alexa para Alexa. Porque você pode ter o aplicativo da Alexa instalado no seu celular, então chega a chamada no seu celular da Alexa do seu parente. Então aí Cara, com que isso você legal. sabe que você Aconteceu pode alguma que coisa. aconteceu alguma coisa. Você tenta falar com a pessoa. Você Ela não atendeu, falou, ela não falou, não sei o que. já Opa, liga pro SAMU. tem alguma coisa errada. Mas também, dependendo da estrutura familiar, vamos dizer que você é um filho que mora no mesmo prédio da sua mãe, do seu Ok. pai. Aconteceu um acidente, detectou a queda, já pode mandar destrancar a fechadura. É mesmo? Se a fechadura for uma fechadura inteligente, você faz Que as duas coisas. legal. Então, com isso, o acesso já fica facilitado. Cara, isso é muito massa, velho. Oportunidades, a automação permite muita coisa. O céu é o limite. Tem dispositivo para quase tudo. Não, eu pensei agora, você falando tudo isso aí, eu pensei assim, que
pode ter alguma conexão lá com o próprio o porteiro, pessoa que fica lá na guarita e tudo mais. E o idoso caiu, já avisa lá na portaria, destrava A a porta porta e o e o cara vai lá zelador socorrer. consegue ir lá Já dá o socorrer. primeiro, pelo menos o primeiro socorro. Olha, já Chamar chamei. chamar o SAMU se Isso. Ou então, precisar. que sabe verificar, olha, realmente ela caiu, liga pro filho, liga pro SAMU e já dá o primeiro. E, gente, se vocês pararem pra pensar, cara, quando você tem vamos chamar de sinistro, quando tem um sinistro desse, cada segundo é importante, não é, Lucas? Cada segundo importa. Eu tive uma conversa com uma geriatra, ela falou, poxa, um grande risco que tem da queda é uma fratura de fêmur. Sim, e é o que mais acontece. E aí, você tem uma fratura de fêmur, e se você não fizer a cirurgia o mais rápido possível, o tempo de recuperação se alonga muito Quando quando, volta a andar, quando tem uma recuperação plena. sim, que às Então, vezes nem porque nem volta a sempre andar. É, consegue fazer a recuperação plena. Então, quanto antes for feito os acionamentos, melhor é a recuperação do paciente e com isso, melhor a chance dele voltar a ter uma vida ativa, uma vida normal, por total. assim dizendo, com autonomia. Cara, eu vou te falar que a gente estava conversando aqui agora, você falou do fêmur, eu lembrei de alguns casos. Porque pessoal, é importante a gente entender aqui que a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, ou com quem é nosso ente querido, nossos próximos, quem está próximo da gente. Mas acontece. Agora, o meu irmão acabou de perder a sogra, faleceu, caiu, quebrou o fêmur, nunca mais andou, não voltou a andar. Só que daí, gente, é uma. Eu tô escolhendo bem as palavras para não me tornar grosseiro, assim, mas é uma coisa assim que a mãe da minha cunhada, ela foi definhando. Quebrou o fêmur, não andou, era só é, é, cadeira de Só rodas, cadeira de roda. ia pra UTI, bicho, ia até falecer. Então, assim, a gente pensa que não acontece, né, Lucas? Mas, cara, E afeta o psicológico do paciente. total. Então, assim, a pessoa. Vamos lá. Todos nós. A gente quer ser autônomo. A gente não quer Total. depender de ninguém. Sim, O idoso é a mesma coisa. Ele não quer depender. Ele quer manter a autonomia que ele já teve o tempo todo. sim, E aí, quando se vê com autonomia restrita, isso afeta o psicológico. sim, E o psicológico afeta o corpo. sim. Então, é normal acontecer processo de degradação da qualidade de vida dos pacientes quando acontece esse tipo de coisa. E eu vou até complementar com os avós da minha esposa. Os avós da minha esposa são os bisavós dos meus filhos. Cara, a avó da Izzy, ela tá com 92 anos, já quebrou os dois fêmurs Putz. e foi atendida a tempo, porque tinha gente monitorando em casa. Hoje os dois moram sozinhos, que já é um possível cliente aqui pro nosso sensor. Mas assim, e eu vejo que faz total diferença você ser atendido com velocidade. E esse aparelho, se bem configurado, que o Lucas também faz esse tipo de configuração, cara, ele vai. Assim, eu não vou falar que vai salvar, porque depende do tipo de queda, né? A gente não pode garantir. A minha esperança é Hum. que salve um idoso. Se salvar um idoso, eu tô satisfeito, a minha missão de vida tá feita. Que massa, cara. Porque é isso, Mas vai cara. salvar mais, cara. Vai Tomara, salvar, vai tomara, tomara salvar. que ajude muita gente. É Sim. isso que foi para isso que foi feito. Legal. Uma das missões, quando o propósito de trabalhar com automação era fazer a democratização da automação para todas as pessoas. Legal. E o público idoso tem uma resistência à inovação, Sim. tem uma resistência à tecnologia que é natural. Uhum. Isso aqui é uma forma também da gente democratizar a tecnologia para o idoso. Total. Não, e pensa assim, cara, olha só, vamos lá. Agora vamos falar de probabilidade aqui, porque acho que é legal a gente comentar e eu queria ouvir sua opinião. Claro. Pensa comigo assim, você que tá em casa e assistindo. Teu pai, tua mãe idosa, acima de 80, igual a minha tem 80, ou então igual os avós da minha esposa, o avô tem 95 e a avó, se eu não me engano, tem 92 ou 93. Aí você pensa o seguinte, probabilidade, ele tem que acender a luz.
Se ele tem uma casa automatizada, ele vai falar, Alexa, acender a luz. E acendeu sem ele ter que sair da cama. E isso aí é o primeiro passo. Ah, Mas tem outros passos. manda? Por exemplo, você coloca um sensor de movimento na base da cama. De madrugada, a pessoa se levantou, você acende Acende a luz, uma fita de LED cara. embaixo, não a de cima. Uma Que fita de LED embaixo, legal. simplesmente para o cara não tropeçar. Para esse idoso, para essa idosa, ele não tropeçar. Então, assim, tem solução para tudo. Projeto de automação tem que ser pensado de forma individualizada. É um para cada tipo de família, é um para cada tipo de realidade. Irmão, mas deixa eu te fazer uma pergunta. E tu, então, hoje tu tá mais focado nessa área de idosos? Hoje eu vejo que é um público É que mal atendido? mal atendido, é isso. Eu vejo que tem como atendê-los de forma melhor. E aí, sim, eu dou uma atenção maior para o público idoso, pensando também na questão de juntar as duas coisas: o atendimento da automação junto com o sensor de queda. Cara, que sensacional. Galera, isso aí, eu vou dar o exemplo da minha mãe. Ela caiu da cama, ficou, sei lá, depois, acho que pelo menos uns 4 dias na UTI. Mas assim, deixa eu só minimizar, assim. Ela ficou consciente na UTI, mas assim, mais por observação. Que ela teve? Ela É, teve tipo um início de uma conclusão, cara, eu nem ela bateu a lembro. cabeça ou não? Não, eu acho que ela bateu a cabeça. É, Bateu a é cabeça. Bateu a porque, cabeça. cara, queda, bateu cabeça, o que acontece? O nosso, isso aí também essa geriatra estava me explicando. O Aham. nosso cérebro ele vai encolhendo conforme a gente vai envelhecendo. E aí, como ele encolhe um pouquinho, na hora que tem uma queda, bate a Ele cabeça, incha. você bate o Ah, cérebro ele sacode. dentro do crânio. E aí gera microlesões. E Sim. aí por isso tem que acompanhar bem de perto quando bate a cabeça. É, a minha mãe teve alguma coisa disso, agora eu não vou saber, assim, que eu tenho uma esposa que é da área de saúde, farmacêutica, então ela cuidou de tudo, assim, mas sim, bateu a cabeça, teve um inchaço no cérebro, Né? eu não sei se se chama assim, enfim, eu sou meio ignorante nessa área, mas foi, ficou em observação, assim, pelo menos uns 3 dias. E como ela é hipertensa, não sei se ela tá com diabetes ou é pré-diabetes, mas enfim, toda sambada. Cara, aí foi complicando uma coisa atrás da outra, sabe? Mas graças a Deus ela saiu e tudo mais, aprendeu, né? Aprendeu assim, a não querer descer, sei lá, dando um salto mortal ou rolando da cama. Mas assim, o que eu tô querendo trazer é que assim, aí você fala, então tá tudo bem. Não, não tá, porque cada hora ela tá mais velha, a gente vai perdendo o equilíbrio, vai perdendo a cognição, a coordenação motora, e uma hora ela vai cair só porque ela vai cair, porque a idade, ela já começa a perder o equilíbrio e tal. Então, assim, a gente brinca, né, lá em casa, que o da minha mãe foi uma estripulia que ela fez. Mas com a idade, com o envelhecimento, as pessoas vão perdendo as suas habilidades, as suas cognições. Sim. Então, ela é realmente um equipamento que eu ainda eu vou ampliar. Não é só um equipamento, é uma parte de uma solução que deveria ser completa. Porque, na minha opinião, pô, esse negócio que você falou de ter um sensor que quando ele bota ali, acende, cara, isso aí não é só pra idoso, Não é não, só para cara. idoso, não. Não é. Eu gostaria de ter uma parada dessa lá em casa. Vou te falar de verdade, porque às vezes eu já dei umas testadas na porta, porque às vezes fui levantar meio grog no escuro. Cara, que E acontece, e sensacional, velho. acontece. Então, assim, a automação dá para se fazer muita coisa. Uhum. Dá para a gente adaptar a cada necessidade. O sensor, ele é um sensor de queda e sensor de presença também. Então, se a pessoa tem, por exemplo, a iluminação do banheiro, colocou o sensor de queda no banheiro e tem a iluminação do banheiro já ligada numa automação, Entrou, acende. entrou, acende. Ele funciona assim também. Caiu, ela liga. Caiu, liga. Então, funciona das duas. É um sensor que ele tem dupla funcionalidade. A parte de presença é uma funcionalidade secundária, Entendi. por- mas funciona melhor do que aqueles sensores de movimento que a gente tem que ficar que nem doido no banheiro, Aham. balançando os braços.
tô aqui, né? Tô aqui. Não, não é isso. Como ele usa um radar, é muito mais preciso. Então não precisa ficar de movimento, tendo movimento para manter a luz ligada. Cara, é tão legal, e aí a gente podia entrar um pouquinho, porque eu acho assim, que a automação ela devia ser mais divulgada e mais difundida, porque a gente não sabe realmente. Pô, eu tava conversando com o Lucas aqui, eu tenho a escola, então a gente tem aqui 4 andares. E aí uma das nossas dores, talvez você tenha essa dor, você vai procurar o Lucas, que é o seguinte, eu falei, cara, Lucas, nós temos 4 andares e nem sempre esses andares eles estão ocupados. E como a gente é uma escola, tem professores que às vezes eles estão dando uma aula, depois eles saem da aula e deixam o ar-condicionado, esquecem o ar-condicionado ligado. Olha, e já aconteceu, gente, de ficar um dia, ficar, sei lá, não 24 horas, mas ficou, sei lá, umas 18 horas ligado. Cara, isso é dinheiro, isso é no Dinheiro, teu tá bolso. jogando dinheiro Pois fora. é. Cara, aí o Lucas, a gente tá inclusive negociando sobre isso, dele automatizar. Automatizar? Ou Automatizar. automar? Não, é automatizar Automatizar. mesmo. Dele automatizar toda os andares e criar cenas, porque olha outra necessidade que a gente tem aqui. De vez em quando a gente está fazendo uma visita pela escola e a gente tem um determinado local, como vocês verem, que tem luzes. Então, assim, acender a sala de podcast. Isso é legal até mesmo para as gravações de podcast, porque ele tem que ficar ligando uma luz por um de cada vez e tudo mais. Cara, se você tiver assim, acender podcast, é um cenário que fica configurado. E, gente, vocês têm que pensar nisso, assim, que o tempo, ele não é só dinheiro, né? Porque às vezes a gente fala, O tempo é o nosso bem mais escasso. é isso que eu queria chegar. O tempo é vida. É isso, Então, cara. assim, se você perde tempo, ou o tempo do teu colaborador, da pessoa que está ao teu lado, para ficar configurando uma luz ali, ligando aqui, parará, parará, isso num ambiente empresarial, agora que eu tô falando, que o Lucas também faz essa automação em ambientes empresariais. Meu irmão, você tá economizando muito. Aí você pensa a longo prazo, quantas horas você ficou ali montando luz, sendo que você poderia falar, ligar luz da sala tal, ligar fulano de tal. Terminou o dia, como é que é? Desligar tudo. Desligar tudo. Aí Acabou. desliga tudo, você Você sabe sabe. que não tem energia rodando, ou seja, a tua conta diminui. E, cara, então assim, gente, é de se pensar, a gente está numa era de automações, da inteligência artificial, da robótica. A gente tem que realmente trazer essas melhorias para nos dar mais tempo livres para a gente viver com quem a gente ama, estar fazer o que a gente gosta, estar com quem a gente gosta. É ou É, não é? é isso. O mais valioso bem que a gente tem é o nosso tempo. E passar esse tempo com a nossa família, com as pessoas que a gente gosta, com os nossos amigos, é a melhor coisa que tem. Maravilha. Então, quando a gente gasta esse tempo fazendo coisas que a gente poderia economizar esse tempo, já o ROI já é positivo. Já é positivo. O ROI já é Já é positivo. Lucas, pra gente fechar com chave de ouro, manda um recado para aquele sujeito. Eu acho que a gente tem 2 públicos aqui. A gente podia Claro. mandar 2 recados, Podemos. um após o outro. O primeiro é para esse cara que tem uma empresa de automação, que presta serviço de automação, que precisa conhecer esse dispositivo. E o segundo é aquele filho ou aquela filha que está agora rodando na rede social e um pai correndo risco, né? Que pode levar uma queda e tá ali correndo na rede social e nem sabe que o pai está em perigo. Manda pra gente naquela câmera ali, por favor. Bom, para você que trabalha com automação residencial ao redor do Brasil, esse produto, o sensor de queda, vai resolver um problema dos seus clientes. Para isso, você tem que colocar isso aqui dentro dos seus projetos de automação. Nós temos condições especiais para quem trabalha com automação para poder fazer a revenda desses produtos. Então, entre em contato com a gente, pode ser via direct, pode ser no comentário do link. Aí Fica à tanto faz, vontade. fica à vontade, a gente vai chegar até você e a gente vai conversar sobre essas possibilidades. Show. E O, o o filho e a filho. filha que tá lá rodando no WhatsApp com a mãe correndo risco. Manda Isso. pra ele. Você tem um parente e esse parente fica sozinho e é idoso, ele está correndo risco de cair. Não deixe seu parente cair. Seu parente cair significa
hospitalização, significa uma piora do quadro geral desse idoso. A gente não quer isso, a gente quer os nossos idosos saudáveis, convivendo o máximo possível com a gente, para que a gente aproveite cada minuto que eles têm de vida. Então, use, adquira o sensor de queda, a gente consegue te indicar instaladores ao redor do Brasil, aonde você estiver, a gente consegue indicar o instalador, a gente vai dar o total apoio para que esse instalador consiga deixar o produto configurado e funcionando da melhor forma possível para a sua necessidade. Uau! Galera, acho que o recado tá dado. Não vale a pena, com tanta tecnologia, com tantas alternativas, com tantas automações, não vale a pena você deixar o seu pai, a sua mãe, correndo risco, de fato. Então, se seu pai mora sozinho, sua mãe mora sozinha, se o casal de idosos mora sozinho, vocês moram sozinhos, previna-se. Então, esse aqui é um sensor de queda que foi inventado por esse gênio, que é o Lucas Mindelo. Instale na casa dele e tenha mais tranquilidade para você saber o que está acontecendo, saber se ele está tudo bem. Porque se disparou esse sensor, quer dizer que o seu pai, quer dizer que a sua mãe precisa de ajuda. Só que se não disparou, quer dizer que você não tem, ou você não tem esse equipamento em casa, ou então, que aí é um perigo, ou então seus pais estão bem. Então não deixa de adquirir, não deixa de ter mais esse dispositivo de segurança para garantir uma longevidade. Afinal, o seu pai, a sua mãe, o tempo que eles têm, o tempo que resta a eles, tem que ser tem que ser longevo. Você tem que ter quanto mais tempo, melhor. E vamos usar a tecnologia a nosso favor. Fechado? Então entre em contato, vamos deixar suas redes sociais. Mindelo.casas.inteligentes. Mindelo é com 2 L's. Show. E tem site? Tem site, é mindelo.com.br. Show. Galera, e é o seguinte, entre em contato com o Lucas não só para o sensor de quedas, mas para tirar dúvidas sobre automação, fazer um projeto de automação para sua casa, fazer um projeto de automação para sua empresa. Vale a pena, afinal vou terminar esse podcast dizendo, tempo não é só dinheiro, tempo é vida. Então quando a gente automatiza, quando a gente usa a tecnologia, a gente ganha vida. Um grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu! Obrigado.